Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Todos vocês trouxeram a palavra do Senhor? Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, é a continuação, tá? Desse texto, da palavra do nosso Deus. Vocês sabem um pouquinho desse contexto, né? O apóstolo Paulo, com a sua equipe missionária, na segunda viagem, eles estiveram plantando igrejas naquela região da Europa, tá? Começou lá em Filipos, aí vai em outra cidade, vai em tantas outras. E de repente o evangelho progride, pessoas são transformadas, eles chegam aqui em Tessalônica, né? Passam um tempo em Tessalônica, um tempo bastante curto, há um debate, uma discussão, se Paulo ficou com a equipe lá, Timóteo e Silas, se eles ficaram 3 semanas ou ficaram um pouco mais, talvez aí no máximo 3 meses naquela cidade, uma cidade grande, importante ali. E aí de repente você vê lá em Atos 17, né? O evangelho começa a transformar vidas, chama a atenção de invejosos, dos perseguidores da igreja, e eles têm que sair a reboque, correndo daquela região, e o apóstolo Paulo vai aparecer ali em Corinto, e é de Corinto que ele escreve essa carta, a primeira carta deles aos Tessalonicenses, e ele comenta no versículo 17 que ele deseja ver os irmãos, né? Ele escreve a carta, assim, a carta, ela parte da ação do Espírito Santo, né, para orientar aquela igreja, mas o apóstolo Paulo tem saudade, né, daqueles novos convertidos, ele deseja interagir, cheirar aquelas ovelhas, estar junto daquele povo, mas ele vai comentar assim que isso não foi possível, como a gente leu há 15 dias atrás no versículo 18. Vamos ler novamente, tá, irmãos? Versículos 17 e 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Ou na revista atualizada, Satanás, porém, nos barrou o caminho. Então nós vamos ver aqui, uma continuidade na parte 2, né? Eu queria ainda conversar um pouco mais acerca do inimigo da nossa alma, tá? Nós vamos ver que é um personagem real. A gente viu na mensagem anterior, onde, né, foi expulso da presença do Senhor, surgiu no seu coração o pecado, né, conseguiu arrebatar pelo menos 1/3 daqueles anjos, como a gente conversou, e aqui, né, nós vamos continuar falando um pouquinho, né, sobre esse assunto, não para gerar temor no nosso coração, mas para nós conhecermos as estratégias, porque toda informação acerca desse assunto tem que proceder das Escrituras, jamais de outra fonte. E a palavra de Deus vai falar que ele está aí, presente, é estrategista, ele usa armas, ele tem alvos. Daqui a pouco a gente vai ver algumas cenas nesse sentido, mas aquele que pertence ao Senhor, tem compromisso com esse Deus, pode ter certeza, viu? É uma vida cheia da plenitude de Deus e não é para temer um inimigo, que muitas vezes vai rugir, né, diante de nós, mas que nós devemos o quê? Permanecer firme no Senhor. Então, olha só, o apóstolo Paulo no versículo 18, ele reconhece a realidade da oposição espiritual, como foi falado aqui. Por isso, quisemos ir até vós, eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, porém Satanás nos impediu. Então ele reconhece o desejo que ele queria.
E aí nós vamos ver claramente nesse versículo 18, que cada vez que Paulo tentava voltar ele era impedido com os demais membros da sua equipe, né? Especialmente Silas e Timóteo. Seus esforços para retornar foram tão grandes e os obstáculos colocados contra eles tão severos que a única explicação dada foi o envolvimento direto da atividade satânica por trás dessas situações. E é interessante que o verbo impediu é um termo militar. Interessante, né? Porém, Satanás nos impediu. Esse verbo aí é um termo militar. Ou seja, onde o inimigo ele monta trincheira, ele faz bloqueios na estrada para impedir o avanço. Então aqui parece, eu concordo com a maioria dos estudiosos, que talvez Paulo aqui está aludindo uma certa batalha espiritual por trás daquilo que nós fazemos, né? Para justamente levar a mensagem do evangelho adiante. Então, portanto, Paulo está usando uma linguagem de guerra espiritual para destacar as sérias dificuldades levantadas contra eles. O apóstolo Paulo deixa claro que Satanás estava por trás dessa investida. Isso é importante deixar claro. A fonte dessa oposição era o próprio inimigo da nossa alma, o inimigo, o adversário, Satanás. Então esse é o ponto central. Existe uma batalha espiritual real e Satanás tem uma agenda para se opor à comunhão dos santos, o avanço missionário e o fortalecimento da igreja. Mas graças a Deus que nós servimos um Deus que também tem a sua agenda. A sua agenda inclui a igreja, inclui homens e mulheres regenerados. E esses homens e mulheres regenerados fazem parte da fileira do general que é Cristo. Por isso que no texto de Corinto, Paulo vai dizer assim que ele ora para que Deus nos conduza em vitória. Em vitória. Esse é o chamado do povo do Senhor. E na última vez que a gente conversou sobre esse assunto, nós também falamos sobre aquilo que C.S. Lewis tanto percebeu ali na Europa, na sua época. Que existe dois erros iguais e contrários da geração ali europeia que hoje piorou essa situação, né? No sentido de que uma geração pode cair há dois erros iguais e contrários em que cada geração pode cair com respeito aos demônios. Um é não acreditar na sua existência, o outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. No seu livro ele fala assim que a ideia é justamente isso, a carne, o mundo e o inimigo vai tentar fazer com que o cristianismo vá para esses extremos. Um dos extremos é subestimar. Não existe, imagina, é uma mitologia. Jesus deu uma explicação lá no Novo Testamento, né? Porque o pessoal era muito fraquinho de conhecimento. Não existe nada, mas olha, né? Pula fora. Por outro lado, o inimigo, por outro lado, pode ir para um outro extremo. Tanto subestimar ou superestimar o inimigo da nossa alma. Ou seja, tudo o que acontece é culpa dele. Terceiriza. Fez uma fofoca, é o pecado da língua, é o demônio da língua. Caiu em adultério, é o demônio da pombagira. Não, a Bíblia fala que isso é obra da carne. Não, é obra da carne, não é ele. Veja, talvez ele instigou, tentou, mas a responsabilidade é daquele que está caindo. Então veja, esses extremos de subestimar, não dá importância nenhuma não, ou superestimar demais, é uma dor de cabeça, não é? Às vezes é uma alergia no corpo, não, é o inimigo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nesses extremos que a gente encontra muitas vezes em algumas igrejas chamadas aí pentecostais, né? Neopentecostais. Então, meus irmãos, olha só, nós podemos e devemos sempre lembrar aquilo que foi falado também em Colossenses 1,13, né? Não podemos esquecer o que Deus nos fez. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma realidade. Nós fomos libertos da esfera da atuação do inimigo da nossa alma. Ele nos libertou. Foi uma ação no passado que tem um efeito no presente e no futuro.
Ele nos libertou e nos transportou para um novo reino, um reino de luz, um reino do seu Filho amado. Esse é um presente maravilhoso dado por Deus para nossas vidas. Por isso, quando a gente fala desse assunto, não deveria gerar jamais temor, mas acima de tudo, a adoração a esse Deus. Como Paulo vai dizer em Efésios, né? Que nós éramos escravos de Satanás, súdito dele, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas esse Deus veio e nos libertou por meio de Cristo Jesus. Abra lá a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, tá bom? Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que é um dos textos mais lindos, que mostra o quanto nós somos eternamente devedores a esse Senhor e Salvador da nossa vida. Se você tiver uma caneta aí, sublinhe esse versículo aqui, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, a natureza pecaminosa, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha aqui, diz o versículo 14 de Colossenses 2, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não é lindo essa mensagem do Senhor? Nós tínhamos uma dívida impagável, e Jesus foi lá, cravou na cruz em nosso lugar. Ou seja, a cruz declara a derrota do inimigo da nossa alma. E Paulo está lembrando justamente que em Colosso havia tanta opressão, tantas divindades, um clima pesado. Ele lembra aqueles irmãos preciosos de Colosso. E inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: olha só, a cruz declara a derrota vergonhosa e final de Satanás e seus súditos. Por quê? Porque Cristo foi lá e cravou, expondo, né, publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus fez por nós, né? Isso, por outro lado, eu gosto de lembrar, eu tenho uma apostila do pastor Dr. Russell Shedd, que ele fala sobre esses anjos decaídos. O que ele vai dizer acerca desse assunto ligado à batalha espiritual, guerra espiritual? Ele diz assim: a batalha espiritual propõe uma luta contra um inimigo muito poderoso, inteligente e sutil. Embora seu poder para nos escravizar tenha sido quebrado pela ressurreição gloriosa de Cristo, ele ainda tem o poder de nos seduzir, acusar e confundir. Percebe aqui? Né? Sim, é um sujeito, é um ser poderoso, inteligente e sutil. Mas esse inimigo foi destruído através da ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Mas ainda ele está né, nesse mundo. E a tentativa dele, a estratégia dele é justamente fazer o quê? Seduzir, enganar, acusar e confundir o povo do Senhor. Mas quanto mais o povo de Deus tem um compromisso com Deus, com a sua palavra, esse povo está preparado para justamente viver uma vida que transforma outras vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que alegria poder saber, né? Apesar de vivermos no mundo, Jesus falou que esse mundo jaz do maligno. Aqui não é a nossa casa definitiva, não é um ambiente de parque de diversão. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, num dos seus livros, que ele vai falar justamente sobre batalha espiritual, ele dá esse foco. Muitas vezes esquecemos disso, que o sistema, o nosso mundo, os valores, né? Os nossos governos, geralmente têm um compromisso com as trevas.
Mas quando o evangelho entra através da igreja de Cristo, que é sal e luz, começa a haver transformação. Por quê? Porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Queridos, no seminário onde eu dou aula, e também moro ali no Palavra da Vida, tem uma matéria que ao longo dos anos eu tenho a responsabilidade de ministrar, porque foi um período antes de vir para o Pará, eu trabalhei muito com plantação de igreja, revitalização e tudo mais. Tem um capítulo de um livro chamado Perspectivas do Movimento Missionário no Mundo, que foi escrito justamente pelo Dr. Russell Shedd. E o título do artigo dele, são vários e vários missiólogos, teólogos escrevendo nesse livro Perspectiva. Ele é bem grosso. Tem John Piper, tem John MacArthur, tem brasileiro Ronaldo Lidório, gente boa escrevendo sobre a missionária. Mas tem um capítulo 18 que o Dr. Russell Shedd, que ele fala sobre a filosofia missionária de Paulo. E veja, no artigo dele deve ter umas 6, 7 páginas, muito conteúdo bíblico, uma coisa impressionante o que ele escreveu. Pensa, meus irmãos, Deus usou um homem comum, há quase 2000 anos atrás, que num período de 30 anos, ele e mais outros homens e mulheres compromissados com o Senhor, levaram o evangelho em lugares tão distantes. Se você pega o livro de Atos, passou 30 anos, está uma igreja plantada dentro de Roma, a capital do império. E ele começa a mostrar sobre a filosofia ministerial de Paulo, que veja as estratégias, a forma que teve sim grandes vitórias, teve alguns embates, teve vários passos adiante, mas teve 1 ou 2 passos para trás de retroceder por causa de lutas, de falsos ensinos, de falsos pastores, de falsos mestres. E no final do seu artigo ele faz 2 perguntas que eu jogo para os alunos discutirem. 2 perguntas que o Dr. Shedd fez nesse artigo. Olha a primeira pergunta que ele coloca. Em vista do propósito global e da soberania de Deus, por que Deus permite que seus servos experimentem baixas, ferimentos e retrocessos no campo missionário? Percebe? Veja, o propósito global de Deus é salvar a humanidade por meio do Evangelho de Cristo Jesus. E da soberania de Deus, por que Ele permite? Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas, às vezes Ele permite. E muitas vezes tem acontecido. Mas tem uma segunda pergunta que gera, uma convulsão na sala de aula. Você quer uma coisa que divide essa segunda perguntinha, que o Dr. Russell Shedd jogou no seu artigo. A pergunta é o seguinte, queria que você pensasse. O missionário no campo sofrerá maiores ataques do inimigo que o cristão comum na igreja local? Explique. Olha a pergunta do Dr. Russell Shedd. Será que um missionário no campo sofrerá maiores ataques do inimigo que o cristão na igreja local? Explique. Que coisa, hein, irmãos? E é interessante que eles respondem, escrevem, eu leio, e eu falo assim, meu Deus, gente do céu, posicionamento totalmente antagônico entre os alunos, divide mesmo a sala de aula. Alguns dizem assim, não, claro que sim. Eles estão ali na linha de frente, plantando igreja onde existe trevas. O inimigo não fica de braços cruzados, vão sofrer retaliações. E aí começa a citar texto da Bíblia. Outros vão dizer assim, não, cristão comum também, um cristão na igreja local, e tal. Mas é interessante, é uma pergunta para você sair daqui e pensar. Ok? Porque de certa forma nós vamos ver no Novo Testamento, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que tem um impacto para a eternidade, você pode ter certeza, o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Por isso que é necessário nós buscarmos continuamente ao Senhor. Se você é luz no meio da sua família, do seu bairro, da sua vizinhança, do seu trabalho, glória a Deus por isso. Mas possivelmente vai ter algum tipo de retaliação. Por isso que nós precisamos estar constantemente debaixo da cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, abra lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as estratégias, do inimigo da nossa alma. Acerca dessa pergunta do Dr. Russell Shedd, a maioria dos missiólogos
entendem que talvez faça sentido, tá? Não é à toa que nós temos momentos missionários aqui para orar por quem? Pelos nossos missionários. Eu e a Ana Cláudia, nós trabalhamos em 3 estados sendo missionários, antes de vir para cá. Meus irmãos, na linha de frente nós sentimos às vezes o quanto as trevas tentavam se levantar. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios 2:11. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou a ignorância. Entende aqui, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo assim que é necessário nós conhecermos por meio da palavra do Senhor as estratégias do inimigo da nossa alma. E muitas vezes a ignorância nos rouba esse discernimento do que às vezes está acontecendo à nossa volta. Por quê? Porque o diabo só opera nas trevas até que o evangelho chegue e joga a luz. Ele só opera na escuridão, nas trevas, e quanto mais você conhece a luz de Cristo, tem compromisso com a palavra do Senhor, o evangelho joga isso, luz, e você começa a ter discernimento, compreensão, uma nova leitura do que está acontecendo. Por quê? Porque Deus não nos deixa em confusão. E Paulo aqui diz em alto e bom som, Paulo não ignorava, não desprezava as más intenções de quem? De Satanás. De Satanás. Eu vou pedir para o pessoal da mídia, por favor, jogar um quadro aqui, tá? Pessoal, não sei se eu... Isso. Ok, meus irmãos. Olha só, ao longo da história, só você pegar 4 personagens ali do Antigo Testamento, tá, meus irmãos? As estratégias do inimigo da nossa alma, né? Você vai ver, em cada um deles é usada a palavra justamente adversário, Satanás. Desde Eva, temos Jó, temos Davi, ok? E temos o sumo sacerdote Josué. Não é o Josué da época de Moisés, é o Josué que sai da Babilônia para justamente, né? Os exilados retornam para a terra ali de Israel. E você vai perceber as estratégias do inimigo da nossa alma. Olha, o alvo de Satanás, com relação a Eva, Adão e Eva, a mente. As armas de Satanás, as mentiras, distorcendo a palavra do Senhor. O propósito de Satanás é ignorar o que as verdades preciosas que Deus nos deixou. Qual é a nossa defesa? Conhecer, memorizar a palavra inspirada, soprada por Deus para nossas vidas. Quando nós olhamos num breve quadro como esse, podemos aprender com a estratégia usada do inimigo da nossa alma para enganar Eva, causar sofrimento em Jó, gerar orgulho no coração de Davi e levantar dossiês e mais dossiês de acusação contra Josué em Zacarias capítulo 3. No caso de Eva, ele a convenceu que se ela seguisse a sua sugestão, os mais profundos desejos do seu coração seriam satisfeitos. Não foi isso? Né? Olha, segue aí, uma orientação diferente, vamos flexibilizar o que Deus te disse, Eva e Adão. E é interessante que em Gênesis capítulo 3, a bondade e a inocência do casal não os protegeu contra o ataque do inimigo. Eles são cheios de bondade. Adão e Eva estão cheios de inocência, mas não foi o suficiente para proteger o primeiro casal. Nós vamos ver isso na Escritura. E qual foi o primeiro alvo? Olha só, as estratégias de Satanás contra Eva. Qual foi o alvo? A mente. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Passaram milênios. E o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Corinto. E aí, o que acontece? O Espírito Santo vai orientar aquela igreja. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou
a Eva com a sua astúcia. Que é a ideia de astúcia? Astúcia é sabedoria ilusória, é por ilusão. Então, mas eu sei que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Paulo está lembrando que o primeiro casal, no caso especificamente Eva, ela se deixou corromper. Por quê? Porque a verdade foi esticada e ela deu ouvido à serpente. E aí nós sabemos do resultado, o que aconteceu. Mas texto bíblico. Esse é o alvo de Satanás. É atacar os nossos pensamentos, é adulterar os nossos conhecimentos, é flexibilizar os nossos valores. Esse é o alvo. Ele é sutil. Não é sutil? Não está aqui na frente, mas se você quiser anotar, 2 Coríntios 10, 3, 5. O alvo é a mente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 3 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, olha só, nossa milícia é um termo também militar. Paulo está falando aqui de uma guerra. Ele está dizendo assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Qual a ideia de sofisma aqui no grego? É argumentos, pensamentos, a razão. Então veja, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de quem? De Cristo Jesus. Por isso que precisamos compreender isso claramente em nosso ser. O alvo é a nossa mente. O alvo é justamente isso. Fazer que você tenha tempo para navegar em tantas áreas no seu smartphone e não tenha tempo de interação com Deus e a sua palavra. E quando você se deixa contaminar, de repente por filmes, séries, leituras espúrias, tome cuidado. Tome cuidado. Mas veja, esse é um alvo, a mente. E as armas, quais são as armas que ele usa? A mentira. Lembra lá em Gênesis capítulo 3, verso 1? A mentira. Não é isso? A mentira. Aliás, qual é o primeiro erro de Gênesis capítulo 3, verso 1? O primeiro erro do casal é, se você encontrar uma serpente que fala, mate. Encontrou uma serpente que fala, não tem o que tal, mata. O primeiro erro do casal, né? Mata. Né? A serpente não devia falar, então já mata. Tá? Começaram a dar ouvido, porque a serpente mais sargada dos animais que haviam, aonde? Lá no jardim, chega perto de Eva, foi assim que Deus disse, não comereis de todas as aves do jardim, percebe? Ela foi sutil, a serpente. E aí, primeiro ataque da serpente, né, usando as armas, a mentira, proibindo coisas que Deus não proibiu. Não comereis de toda a árvore do jardim, foi a pergunta que a serpente fez para no caso da Eva. Percebe aqui? Proibindo coisas que Deus não proibiu. Não, vocês podem comer de tudo, menos o que? Dessa árvore. Liberdade sim, autonomia total não. Não, come de tudo, menos essa árvore. Então, percebe aqui, irmãos? Tenha em mente que a primeira vez que alguém falou de Deus na terceira pessoa, falou sobre Deus e não mais com Deus. Foi no exato momento em que soou a famosa pergunta, foi assim que Deus falou? Percebe? Na terceira pessoa, primeira vez que aparece na terceira pessoa, foi assim que Deus falou. E a partir dali essa crise, né? Fala sobre Deus, mas não fala mais com Deus. E aí a situação só vai piorando. Segundo ataque, não tem consequências e sequelas em desobedecer a palavra de Deus, no verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Percebe aqui? Primeiro questiona a palavra, depois nega a palavra. O inimigo assim, começa sutil, questionando, colocando algum ponto de interrogação aqui, acolá. Não existe uma nova forma de você fazer uma leitura, um ressignificado do texto.
E aí joga dessa forma, questiona primeiro e depois começa na cara dura negar a palavra do Senhor. Esse foi o segundo ataque. O terceiro ataque acusou Deus de ser mentiroso, restritivo demais e maldoso. Nossa, que situação, né? E aí, o que a gente vai ver, né? A gente vê o segundo erro de Eva. Ela viu, desejou e pegou. Essa ordem de Deus, né, de repente na mente dela, realmente é absurda. Racionalizando a palavra do Senhor. Como diz o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu do fruto, né? Que situação. Até hoje nós estamos vivendo o quê? O estrago de uma escolha inconsequente. De um casal, sim, puro, inocente, mas que se deixou levar pelas vozes da serpente. Por quê? Porque esse é um alvo do inimigo, a mente. E ele usa o quê? Mentiras. Mentira, mentira, mentira. Mas ela vem assim, embalada de tal forma, que se nós não estivermos muito bem na presença do Senhor e com a sua palavra, podemos fazer parte também, infelizmente, de uma estatística como essa. Então, qual é o propósito aqui? A gente viu que o alvo de Satanás é a mente, a arma de Satanás é a mentira, e o propósito de Satanás é ignorar a palavra do Senhor. O que diz Deuteronômio 4:2? Diz o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Em vários momentos Deus alerta. Inclusive Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele deixa bem claro, se alguém tirar um tio, sabe, de causar esse tipo de adulteração, não é permitido, não é permitido. Mas nós temos uma defesa. Qual é a defesa? A palavra inspirada de Deus. Olha que Jesus vai fazer, lembra de Mateus 4, na sua tentação no deserto? Depois de 40 dias de jejum e oração, aparece quem? Esse mesmo personagem que apareceu no Jardim do Éden, a serpente, Satanás. E o que Satanás vai dizer para Jesus? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Que Jesus respondeu no versículo 4, ele vai dizer, Jesus responde, está escrito. 3 vezes em Mateus 4, 3 tentações, 3 propostas indecentes que a serpente tentou, Satanás, fazer com que o nosso Salvador caísse. 3 vezes Jesus vai responder o quê? Pelas Escrituras. Ele vai dizer assim, está escrito. Depois ele vai dizer, também está escrito. E depois ele vai dizer, porque está escrito. Percebe? O Filho de Deus usa as Escrituras. Ele cita Deuteronômio 8, 6 e 6:13. Ele vai citando, por quê? Porque ele conhece a palavra do Senhor. Essa é a nossa arma, meus irmãos. Por isso que é importante você estar envolvido num sistema de ensino, numa escola bíblica dominical, num grupo de estudo na sua casa, de você participar de uma celebração, porque você precisa conhecer, encharcar a sua mente com as verdades do Senhor. Não abra mão. Essa é sua arma. Para quê? Para que quando ele vier com as suas mentiras, fake news, propostas indecentes, você consegue detectar. E aí o Espírito Santo vai usar aquele versículo que você decorou, aquele texto que você estudou há 3 anos atrás, e vai fazer você usar isso como uma verdadeira arma contra a investida do inimigo da nossa alma. Como é importante. E você vai ver vários textos das Escrituras demonstrando justamente isso. Não abra mão. Se envolva, faça a sua devocional, conheça mais a palavra de Deus. Pelo menos a cada 2 anos, leia a Bíblia inteira. Isso é precioso. Deus vai, deslumbrando a sua mente, ampliando a sua visão, as suas perspectivas do presente e do futuro. É assim que Deus faz. Mas essa é a estratégia do inimigo com relação a Adão e Eva. Corromper o pensamento, a mente, através de mentira. Algumas perguntas aqui.
Será que sou capaz de detectar as mentiras de Satanás na minha vida? Será que eu consigo detectar essas mentiras? Nesse momento, alguma mentira de Satanás em minha mente na qual estou acreditando? Conheço a vontade de Deus para a minha vida? Quero realmente conhecê-la? Outra pergunta, estou disposto a aceitar como verdade tudo aquilo que a palavra de Deus disser acerca da minha vida? Ou será que ocasionalmente eu me pergunto, será que Deus realmente disse isso? Ou existe um jeito diferente de ter uma leitura, um ressignificado distinto do texto? São assuntos que devemos o quê? Olhar com muita seriedade. Uma outra arma que Satanás usa para destruir está na questão do Jó. Olha só o alvo aqui de Satanás, o corpo, né, mexer no corpo de Jó. E Deus permitiu. Irmãos, tudo que acontece é debaixo da soberania de Deus. Tá? O inimigo da nossa alma é limitado, não é eterno, onipotente, onisciente. Deus controla tudo. Você lê o livro de Jó, você fica fascinado. Só os 2 capítulos você fica deslumbrado de ver essa soberania de Deus em cada detalhe da história. Mas aqui você vai ver o que? Satanás atacando o que? O corpo. Para qual alvo? Qual o propósito? Né? O propósito, sofrimento. É interessante que esse livro aqui, do Dr. Edward Welch, ele é conselheiro bíblico, tem livros dele na Nutra e também na Cultura Cristã. Na página 108, ele vai falar o seguinte, sobre esse tema, tá? Ele diz algo que eu achei muito interessante, eu queria ler apenas um parágrafo com vocês, tá? Eu vou colocar o óculos, que eu vivo num mundo decaído, tá bom? Para ver se de fato eu enxergo aqui a leitura. O capítulo 14, ele fala sobre estejam alertas aos intentos de Satanás. É um excelente livro, tá bom, meus irmãos? De um pastor conservador, bíblico. Ele diz assim, quando o sofrimento bate à porta de alguém, Satanás também vem bater. A vida é uma zona de guerra. E ele é o inimigo estrategista, que espera por aqueles momentos em que as pessoas estão num deserto, vulneráveis, desesperadas, e Deus parece muito longe ou completamente ausente. É aí que seus questionamentos sobre o caráter de Deus, que podem parecer bobagem durante os tempos de bonança, de repente fazem sentido. Por que alguém se ocuparia com as questões de Satanás sobre a bondade de Deus quando tudo está bem? Mas bastam alguns solavancos na estrada. E o nosso conhecimento sobre Deus parece se fragilizar. E o inimigo conta muito com isso. E ele continua, né, falando um pouquinho desse assunto tão importante. Né? E aqui nós vamos ver justamente isso. A ideia do inimigo aqui, né, e Deus com a permissão do Senhor, era causar o sofrimento no corpo de no caso de Jó. E o propósito qual era? O propósito é impaciência com a vontade de Deus. Abre lá em Tiago 5,11, né? É provocar irritação. Por quê? Nós não gostamos de sofrer. E às vezes Deus deseja trabalhar algumas áreas da nossa vida e Ele nos leva para o deserto. E nós tentamos evitar o deserto. Momento de sofrimento e de luta. Mas faz parte da forma didática de Deus trabalhar em nós e através de nós. E aí, Tiago, capítulo 5, verso 11, vai mostrar algo muito interessante. Né? Porque o propósito de Satanás, além de a arma de Satanás, o sofrimento na vida do Jó, e o propósito de promover impaciência, irritação, olha o que diz lá Tiago 5, 11. Diz o seguinte, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então veja, Jó cresceu na intimidade com o Senhor, através do sofrimento. Ele percebeu que as suas emoções, o seu sentimento, tudo aquilo que às vezes pode abalar a alma, esteja debaixo dessa ação soberana do Senhor. Porque mesmo diante de sofrimento, Deus é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E aqui nós temos, no caso, o servo Jó sendo uma referência nesse aspecto.
Porque quando você pega a questão de Jó, lembra Jó capítulo 1, verso de 1 a 2? Ele perde em um dia só seus bens materiais. Chega um funcionário e fala assim: você perdeu tudo, Jó. E ele era uma pessoa muito bem, socialmente falando, na sua época. Perdeu os seus servos. Aí vem outro e fala assim: ó, seus 10 filhos morreram. Aí, de repente, Satanás está ali na presença do Senhor. E Deus fala assim: olha, né, toca nele, pode tocar na saúde dele, mas não o mate. Aí Satanás volta, toca na saúde, lá no capítulo 2, 9 a 10 de Jó, né? Que situação tão terrível, que a tal ponto, os seus amigos quando chegam para ver Jó, eles ficam assim, perplexos. Porque eles viram uma pessoa, né, coberta de úlcera, da ponta dos pés até o fio de cabelo, coçando com caco. Imagine o cheiro. A ideia do hebraico, irmãos, era uma coisa repugnante. Repugnante. E você vê uma situação como essa de sofrimento. A própria esposa de Jó, vendo aquela cena, falou assim: olha, né, amaldiçoe seu Deus e morra, Jó, morra, Jó. Né? Por claro, uma mãe que perdeu seus filhos, enfim, de certa forma Deus foi muito misericordiosa com ela, porque lá na frente, né, tiveram outros filhos e assim por diante. Mas vocês percebem, meus irmãos, né? Essa questão do sofrimento para tentar gerar o quê? Impaciência com a vontade de Deus. E aí qual é a nossa defesa? A nossa defesa qual é? A graça do Senhor. A graça do Senhor. Lá em Jó capítulo 19, verso 25 e 27, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Percebe? A expectativa de Jó é estando vivo, ou na vida ou na morte, ele veria a Deus, ele desfrutaria da presença de Deus, a confiança de que a graça de Deus jamais abandonaria a sua vida. E nós temos o exemplo também, como a defesa, a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Rapidamente para nós terminarmos, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Lembra daquela, Deus, né, permitiu que o apóstolo Paulo fosse arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas incomunicáveis. Ele viu coisas assim impressionantes, que não era lícito dele contar, até porque ele não conseguiria colocar em palavras a gloriosa cena que ele viu no céu. E para que ele não se ensoberbecesse, o que aconteceu? Então olha só, Paulo fala sobre um sofrimento que muito atormentou, o espinho na carne. Depois de ser arrebatado ao terceiro céu, suportou severa provação na terra. Há um grande contraste entre essas duas experiências de Paulo. Ele foi do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e a bofetada de Satanás na terra. Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu pode vir até ele. Vamos ler esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Percebe? Essa é uma arma. Entender que a graça de Deus nos presenteia, nos cerca. Não desperdice as suas lutas, o seu sofrimento. Não murmure, não faça greve. Estou sofrendo demais, não vai ter mais louvor, não vai ter mais oferta, não vai ter mais intercessão. Não faça isso. Busque a presença do Senhor, porque a sua graça nos basta. Nos basta. Você quer ver? Pesquise na internet um artigo do pastor John Piper dizendo assim: a bênção que foi o seu câncer. Pensou? Que artigo é esse? O título é mais ou menos esse: a bênção dele ter
adquirido o câncer de uma perspectiva totalmente diferente. Mesmo diante do sofrimento, das lutas, das dificuldades, ele pode entender que a graça do Senhor é algo maravilhoso e é uma verdadeira arma. Quando o inimigo tenta semear o quê? Dor, luta, sofrimento, perseguição, dificuldade. Não se distancie do Senhor, não. Esteja mais próximo dEle, para que você receba dEle também essa palavra do jeito que está ali no texto bíblico de 2 Coríntios. Amém? Nós vamos parar por aqui, meus irmãos. Mas essa é a estratégia do inimigo da nossa alma, né? Esses dois personagens. Quem sabe a semana que vem a gente vai lidar. Não esperava, até achava que ia terminar hoje, tá, meus irmãos? Mas a gente vai voltar a conversar, tá bom? Que maior é o que está em nós, o nosso Salvador, do que aquele que está no mundo. E vamos continuar servindo esse Deus maravilhoso. Amém.